Carlos Mello, se nós estamos tentando considerar em que medida o voto útil decide ou não essa eleição em primeiro turno, coloca Simone Tebet na sua conta. Tá. Vamos lá. Primeiro, é um desafio muito grande, né? Um desafio hercúleo, porque além das pesquisas mostrarem que alguma coisa perto de 64%, 65% dos votos já estão consolidados, tanto Lula quanto Bolsonaro, eles têm uma fatia muito grande, muito relevante de votos que não mudarão. Né? Alguma coisa perto de 70% de um e de outro tende a não mudar. Então, veja, Simone Tebet precisaria crescer muito rapidamente a ponto de ameaçar o segundo colocado. Né? Conseguirá? Aí entra a questão do voto útil. Né? Aí a gente precisa entender o que as pessoas chamam de nem-nem, né? Do voto nem Lula, nem Bolsonaro. Essa história do voto nem-nem, ela não é tão simples, porque o sujeito ele diz que não é nem Lula nem Bolsonaro, mas a hora que ele vê que não apareceu, que não se viabilizou um terceiro nome, né? Não se viabilizou um adversário para os dois, entram questões de segunda ordem, vamos chamar do segundo melhor. Né? Então você vê que o sujeito é nenhum e o outro de jeito nenhum. Né? E ele começa já a pular para aquele que ele acha que é o mal menor. Então, antes que essa transferência se dê, né, desses eleitores que dizem que não são nenhum nem outro, Simone Tebet e Ciro Gomes, e os outros candidatos que sejam, vão ter que mostrar que são capazes de chegar ao segundo turno e derrotar um ou outro. Né? Então, e isso tem que ser muito rápido, William, porque, vamos lembrar, tem uma particularidade nessa eleição, que nós não temos a Copa do Mundo. Né? O futebol é relevante, se a seleção brasileira ganha a Copa do Mundo, isso é bom para o governo, não é? Isso tudo é bobagem, não se trata disso. Né? Já teve momentos que o futebol foi vencedor e o governo perdeu, momentos que também o futebol perdeu e o governo ganhou. A questão é que as atenções, elas não se desviam mais. Né? Não vai ter nada que desvie a atenção. As pessoas vão cada vez mais pensando em eleição e cada vez mais fazendo as suas contas e cada vez mais ficando assustadas com a possibilidade de vitória daquele que mais rejeitam. Né? Foi boa essa definição, se não aparece Carlos. essa alternativa, não tem jeito. Gostamos dessa definição. Vamos pedir licença a você para usá-la muito. O nenhum e esse de jeito nenhum. William, posso botar uns números nessa declaração, nessa explicação do professor Carlos Mello? Dessa pesquisa Quest, o que ela mostra? Quando você pergunta quem você gostaria que ganhasse, 25% dizem que não gostariam que nem Bolsonaro, nem Lula ganhasse, mas isso não se traduz em voto. Quando você soma os outros candidatos e todas as intenções, tem 13% de voto. Então, a senadora Simone Tebet, em teoria, teria um espaço para ocupar. Está tendo uma movimentação intensa da elite, vamos colocar dessa forma, para que ela cresça. Teve uma reunião semana passada naquele centro que era comandado pelo professor Pastore, que apoiou Sérgio Moro, com vários economistas do PSDB, e vários deles fizeram pressão no senador Tasso Gereissati, que estava lá, para que ele assumisse como vice de Simone, para tentar alavancar essa candidatura. Mas o máximo que essas pessoas têm expectativa, embora elas não admitam em público, é que a Simone possa evitar o voto útil, ela possa evitar a solução em primeiro turno. Eles querem que ela empurre a eleição para o segundo turno para poder conseguir concessões de Lula, caso eleito. Thaís e Caio, os nossos dois profissionais direto aí em Brasília, no centro das articulações políticas. Começando pela Thaís, Caio, óbvio, preferência. Thaís, qual é a percepção nos operadores de política das chances, como o Carlos Mello estava dizendo, em relação a Simone, tem que crescer rápido. A Raquel, fazendo novamente referência à pesquisa, diz há um espaço.
e há um esforço de elites cuja, digamos, capacidade de disseminação de ideias imploram alguém que leve para um segundo turno essa eleição. William, o que a gente ouve, eu acho que nem dá mais para dizer que é só no bastidor. Essa percepção ela é bastante clara, é óbvio que aí a gente tira de cena, obviamente, a direção do MDB que está do lado de Simone Tebet, a direção do PSDB que acaba de anunciar apoio a Simone Tebet. O que a gente escuta é que não há espaço para o crescimento dessa chamada terceira via. Acham que é muito difícil, que embora ainda falte um período, essa eleição ela está com uma cara diferente, ela está com um formato diferente. A gente vê pesquisas mostrando, inclusive, a possibilidade de uma resolução em primeiro turno. Então, o que se consolida aqui em Brasília? Que Simone Tebet tem, sim, uma oportunidade de ouro, porque, afinal de contas, ela vai ter o seu nome numa projeção nacional. Ela teve esse aperitivo ali na CPI da pandemia, ela teve uma presença bastante marcante durante a CPI, embora não fosse integrante permanente, esqueci o nome correto de dizer, mas ela teve uma presença ali e a avaliação que se faz é que Simone Tebet, que tinha uma reeleição quase que impossível ao Senado, vai se colocar num outro patamar a partir dessa eleição de 2022. Então, ela vai usar essa eleição como uma projeção, como uma nova liderança política para os próximos anos. Isso é bastante claro, isso não é tratado mais só em conversa de bastidor, William. Bom, nós temos ela, evidentemente, ela é uma das surpresas agradáveis na eleição, como um rosto novo, uma liderança política nova. E mulher, né? Bom, aí é melhor você falar isso do que eu, evidentemente. E mulher. Endossamos todos. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, numa paisagem política na qual nós estamos, nós estamos lidando com rostos muito conhecidos, ela surge como um rosto novo, né? Independentemente de qualquer mérito que a gente possa colocar como análise a respeito da personalidade política dela, personalidade política. Mas, Caio, quando a gente fala da Simone, a gente está levando em consideração a nossa, entre aspas, pegada inicial nessa análise, que é a seguinte. As pesquisas indicam uma alta probabilidade de uma eleição decidida em primeiro turno. Isso é crucial para a formação do próximo governo, para os cálculos todos que estão fazendo. Em que medida em Brasília se considera, então, a Simone, a sua excelência, o fato novo, que formaria, digamos, nos obrigaria a pensar um pouco diferente desse primeiro turno? Não ouço aqui, não consigo ouvir chances de terceira via aqui em Brasília, em lideranças que extrapolam a parte, vamos dizer assim, apenas da torcida, né? Quem vai ganhar de qualquer jeito, e vocês sabem de que eu estou falando de centrão, não apostam. Ninguém aposta na terceira via aqui, nos políticos profissionais, nos chamados políticos experimentados aqui de Brasília, que ganharão em qualquer cenário. Pode ganhar um pouquinho mais com um pouquinho mais com o outro, mas que estarão ali, serão players políticos importantes no ano que vem. Tem um dado importante, se a gente olhar as duas eleições em que o presidente da República foi eleito, né, em primeiro turno, né, no caso Fernando Henrique, né, era candidato em 94, ganhou o primeiro turno e em 98 a reeleição, quando foi instituída, foi reeleito. Os índices da terceira via ali são bem parecidos com os índices de hoje. Por isso que eu gosto de olhar não só a Simone, mas eu gosto de olhar o voto da Simone associado à intenção de voto do Ciro e pegar os outros rescaldos. A gente vai ver que vai dar mais ou menos 10%. Fernando Henrique naquelas eleições teve mais ou menos 53%, 54%. É um cenário parecido com o cenário atual. Então, se os votos somados à terceira via, a grande questão da terceira via e da eleição acabar em primeiro ou em segundo turno é o número de votos somados que a terceira via aparece. Se ela não ultrapassar 15 pontos, se ela ficar em 12, se ela ficar como está hoje, Ciro com 7, Simone com 2, é muito pouco. E você joga a possibilidade para uma resolução em primeiro turno. E eu prevejo um setembro, é um dado que eu gostaria de trazer, né? O presidente Jair Bolsonaro falou ontem, hoje o senador Flávio Bolsonaro nos disse nessa entrevista à CNN, vai ter um novo 7 de setembro.
O bicentenário da independência. O bolsonarismo vai aproveitar isso para inflamar as ruas. Já estão começando as convocações. O presidente falou ontem, Flávio Bolsonaro falou hoje, então vai ser um setembro muito quente, né? Na política brasileira, com a eleição batendo na porta, dia 2, dia 3 de outubro. Então tem muita coisa para rolar. Eu não gosto de apostar só na economia, mas se pegar os dados da terceira via, comparar com as eleições que acabaram no primeiro turno, tem um cenário muito parecido e muito difícil para essa terceira via emplacar, é o que dizem os políticos profissionais. Professor Carlos Mello, muito obrigado pela participação aqui na nossa roda, super bem-vindo, como sempre. Thaís, Caio e Raquel, até daqui a pouquinho.